aqui no final do semestre, né? Sei que muita gente fica desanimado demais, mas vocês estão aí, guerreiras, fortes, firmes e fortes. É uma pena, né? Eu fico triste, eu queria que os alunos estivessem mais envolvidos, que eles sentissem prazer em participar, porque a nota não é o único sentido para a gente participar, né? Eu estou aqui porque eu gosto, porque eu propus essa pesquisa. Então, assim, é ter prazer pelo conhecimento, por ouvir, por aprender, né? E, assim, ter um compromisso, porque o mercado de trabalho é cruel e ele filtra. E quem faz o mínimo, o basicão, moeda de troca é a nota, não se inclui. Infelizmente é assim. Os ex-alunos que estão fazendo mestrado, os ex-alunos que estão por aí, né, fazendo sucesso, têm bons empregos, todos eram os mais participativos. Não tem como, né? Ontem eu estava comentando, hoje na sala, Paola, sobre o nosso encontro de ontem no grupo, ontem não, anteontem, né? Que o Leonardo falou. Nossa, mas que aula, né? Que encontro incrível, que delícia, as pequenas coisas, né? Que ele foi fazendo, aquela arqueologia, né? Das pequenas coisas, uma coisa, que trabalho bonito. E um rapaz tão jovem, né? Eu achei muito bacana. É isso, mas obrigada, tá, Ivy? Obrigada aí. E Maria Eunice, né, também está aqui, deixa eu ver aqui. A Duda, Paola. Bem, é isso, vamos lá então, não vou atrapalhar mais, não. Vou fechar aqui, um beijo. Então, gente, retomando aqui, boa noite novamente, e é exatamente como a Silvia disse, a gente sabe que final de semestre é uma loucura, uma correria danada, mas assim, a gente valoriza muito a presença de vocês, obrigada por estarem aqui conosco, né, fazerem parte desse projeto desde o início, já estamos chegando ao fim daqui a pouco, né, o semestre está prestes a acabar. Mas enfim, então vamos lá. Na nossa última reunião, a gente fez aquela dinâmica da nuvem de palavras, que inclusive foi muito boa, por sinal. Eu fiquei muito feliz com o resultado, com a participação de vocês. Eu lembro que até a Duda falou que estava um pouco desanimada naquele dia, mas depois que participou do encontro, ganhou ali uma nova força, né, um novo vigor. Então, a gente fica muito feliz, porque essa é a real proposta do projeto, sabe? A Raira também sempre fala que esse é um momento de respiro na rotina dela, então são coisas que deixam a gente muito feliz. E aí, naquela nuvem de palavras, a gente discutiu muito sobre o cansaço cotidiano, a pressa diária, né, que muitas vezes vai tirando pouco a pouco de tudo que a gente ama, sabe? Porque de repente a gente já não tem tempo para fazer nada, nem para respirar direito, e aí é uma coisa cruel, tanto com a gente quanto com as outras pessoas, porque nessa euforia diária, a gente acaba nem tendo tempo de olhar para o próximo, né? E se importar, a gente passa pelas pessoas, no máximo, troca um olhar, um oi e pronto. E aí, na última nuvem de palavras, eu fiz aquela pergunta, né? Cite elementos que vocês consideram importantes para a construção de um mundo mais igualitário e justo. E várias palavras surgiram, mas uma se destacou, que era justamente a empatia, né? Vocês colocaram muito essa palavra lá, empatia. E a noção básica da empatia é essa, é você se colocar no lugar da outra pessoa, né? Você parar de olhar um pouco para si mesmo e conseguir ver além, né? E aí a gente propôs uma dinâmica, no caso, que é a que vamos fazer hoje, né? Que era para vocês se organizarem em duplas, de preferência com pessoas diferentes, que vocês não estão habituados a conversar, para realmente ter esse olhar de estranhamento, né? Eu lembro que no início do curso eu já tinha minha dupla ali, né? A gente ficava sempre grudada, e quando uma professora minha separava, né, a gente para colocar em outros grupos, a gente sempre falava tipo assim, ai, não, não faz isso. Enfim, a gente era muito resistente. Só que com o tempo eu fui entendendo a importância disso, sabe? De você até ter ali sua dupla, seu grupo, mas se inserir em outros meios também, conhecer outras pessoas, outros olhares, perspectivas. Então, a ideia era que a gente se reunisse, né, em duplas, com pessoas diferentes, que a gente não tem muito contato, para justamente ter essa outra visão, dessa outra pessoa, né? E aí a gente montou algumas duplas, e
eu também pedi para vocês escreverem um texto a partir dessa conversa que vocês tiveram. Podia ser tanto um texto sobre a outra pessoa, ou até um texto realmente se colocando no lugar dela, sabe? Então, por exemplo, a pessoa te contou uma coisa, aí você poderia escrever um relato como se você tivesse vivido aquilo. Então, tinha essa alternativa também, mas ao mesmo tempo você podia simplesmente, gostei disso que a pessoa falou, vou escrever sobre. Então, é isso, assim, eu estou muito curiosa para saber o que vocês escreveram, o que vocês produziram. Eu sei que já temos algumas duplas aqui, né? Se eu não me engano, era a Duda e a Ive. Eu fiz junto com a Raira. A Mirla, ela disse que ainda não vai conseguir entrar na reunião, então vamos esperar um pouquinho. E o seguinte, tem duas meninas que são voluntárias desse projeto, que nos ajudam muito, que é a Ive, perdão, a Ive não, é que eu acabei de falar o seu nome, que é a Bela e a Giovana. E só que, infelizmente, elas não vão conseguir participar hoje. Então, elas enviaram os textos que produziram para mim e para a Duda. Então, hoje nós estaremos representando essas duas integrantes do grupo. Eu vou representar a Bela, então eu vou ler o texto que a Bela fez para a Giovana, e a Duda vai representar a Giovana, e ler o texto que a Giovana fez para a Bela, ok? Mas aí eu queria saber, Duda, você quer começar com a Ive ou a gente começa pela produção da Giovana e da Bela? O que que vocês acham? O que que você acha? Tanto faz para mim, eu já tô com os dois no jeito. É mais fácil para você. A gente começa. O que que você quer então, Ive? Você quer começar junto com a Duda ou quer que eu e a Duda a gente fala dos outros textos primeiro? Das integrantes que não conseguiram estar aqui. Oi? Oi? Ficou? Aham, não entendi O a áudio última coisa ficou? que você falou. Aham. Tá. É melhor vocês começarem. Ah, tá, Tá. não, beleza, tranquilo. Então é isso, gente, ó. Eu vou ler agora, peço licença, inclusive, para recitar aqui o texto que a Isabela fez sobre a Giovana. Elas são uma dupla, assim, elas já se conhecem, mas também não tem problema, não. E, inclusive, gente, eu já falo que, assim, eu achei a coisa mais linda do mundo, tá? O que ela escreveu, eu falei para ela depois, mas, enfim, eu vou ler aqui, então. E ela escreveu para a Giovana. Há pessoas que passam pela nossa vida como capítulos, e há aquelas que se tornam livros inteiros. Você, Giovana, é uma dessas. Você é a melhor historiadora que conheço, a melhor professora. Você ama histórias e talvez por isso tenha se tornado uma delas. Ama os vampiros, ama Drácula, e entre as páginas de Bram Stoker somos Mina e Lucy, unidas por uma amizade que atravessa o tempo, os medos e as distâncias. Você ama ler e eu gosto de pensar que você mesma é uma obra de arte daquelas pintadas numa tarde de chuva. Você ama gatos, ama um docinho tanto quanto eu e coleciona sonhos entre livros, anotações e risadas. Você me ajuda, me apoia, acredita em mim até quando eu mesma duvido, e isso é uma dádiva. Quando penso em nós, lembro de uma frase de A Canção de Aquiles. Eu te reconheceria na mais completa escuridão. Se você fosse mudo e eu surdo, eu te reconheceria em outras vidas, em outros tempos, em outros corpos, e eu te amaria em cada uma delas, até que a última estrela queimasse em esquecimento. Porque algumas almas se reconhecem assim, sem esforço, sem explicação, como se já fossem amigas muito antes de se encontrarem. Você me ensinou isso sem precisar dizer. Tenho muito orgulho da mulher incrível que você é, da profissional brilhante que está se tornando. Quando te olho, vejo apenas coisas boas. Vejo bondade, vejo força, vejo inteligência, vejo amor, vejo esperança. E se hoje eu sei que a amizade verdadeira existe, é porque tenho você. Que a vida nos permita continuar escrevendo essa história, colecionando memórias, compartilhando livros, doces, sonhos e risadas. Porque, Giovana, eu sei que estaremos sempre juntas, e em cada capítulo que ainda está por vir, você terá um lugar eterno no meu coração, pois não importa onde você esteja ou o que esteja fazendo, sempre vou te amar e isso nunca mudará. Ai, gente, que coisa perfeita, né? Depois dessa, fica até constrangido de ler os outros. Que lindo, que lindo. Nossa, Nossa, ficou muito bom. muito Ai, emocionante, né? muito. Aí agora, Duda, você pode ler o que a Giovana escreveu para a Bela, Tá bom. por favor.
Vou começar com a citação que ela colocou, que fala assim: se o sol se põe em ti, que dia é escuro para mim? Que distância larga, se os barcos posso ver enfim? Chegando aqui e ali a tua praia? Emily Dickinson. E agora eu vou para o texto. Falar sobre a Bela é tentar recriar uma pintura através das palavras. Você consegue imaginar, mas não é a mesma coisa de ver de verdade, porque conhecê-la também é amá-la. Nunca fui uma pessoa corajosa, mas a Bela é uma das mais corajosas que eu conheço. Da mesma forma que o amor pode resgatar coisas que se foram, estar perto dela me faz mais corajosa, me torna uma pessoa melhor, como uma flor que absorve a luz do sol, porque ela é o sol. Sempre digo que ela é mais bonita por dentro do que é por fora, exatamente como arte, depois que você entende o significado. Ela é carinhosa, leal e extremamente inteligente. É cuidadosa, generosa e divertida. Entretanto, de todos os presentes que ela já me deu, a companhia, os livros, as palavras, o maior de todos foi ser eu mesma, porque a Bela me incentiva a ser quem sou de verdade e me dá espaço para descobrir quem é essa pessoa. Caramba. Emocionante, Uau. delicado, que sensibilidade, hein? Nossa, nós temos verdadeiras poetisas e poetas, né? Nesse grupo. Sim, gente, eu também amei. Eu falei, quando elas enviaram os textos, eu falei assim, gente, vocês arrasam nas declarações. Mas, enfim, e aí, gente, como parte dessa dinâmica que estamos fazendo hoje, eu propus, né, algo que é o seguinte. Além, né, da gente fazer esse primeiro momento, de uma pessoa falar sobre a outra, eu também queria, de uma forma bem dinâmica, assim mesmo, que essas duplas definissem, né, uma a outra a partir de um meme, de um filme, de uma música e de um livro. E aí, como as meninas, infelizmente, não conseguiram estar presentes, elas já mandaram para a gente as respostas. E aí eu vou clicar aqui no site que eu enviei no link. Eu peço que vocês entrem também, por favor. Mas de qualquer forma, eu vou transmitir a tela para vocês acompanharem, tá bom? E aí vocês já vão entender qual que é a proposta. Espera só um instantinho. Ó, eu vou compartilhar minha tela para vocês conseguirem acompanhar. Tá todo mundo vendo minha tela? Ou não? Vocês Sim, estão. Sim? Tá aparecendo? É porque Eu agora falando aqui, o microfone estava no mudo. Sim, estamos vendo. Ah, tá, beleza. Então, aí, gente, a proposta seria essa, sabe? Depois que cada dupla falar, a gente pega, né? Segura aqui, olha, um bloco desses, adiciona na tela e coloca, tipo assim, um filme que você acha que descreve a pessoa, sabe? E aí depois um meme, um livro, enfim, a gente vai até fazer esse de exemplo, se você quiser ir preenchendo também, Duda, de qualquer forma, porque, tá bom? Porque você tá com. esse link você pôs aonde? Peraí. Esse link eu coloquei no grupo. E aí, se vocês clicarem nele, vocês conseguem acessar também. Então, aqui, por exemplo, no caso, Uai, né, eu estou você mandou representando. agora? Oi? Você mandou ele Ah, quando? eu mandei aí no chat Ah, da reunião. E aí, gente, por exemplo, aqui, olha, o meme que a Isabela acha que tem tudo a ver com a Giovana é esse aqui que eu não conheço, que é Falou Tudo, Lu. Vocês conhecem esse meme? Eu não conheço. não. E aí, um filme que ela acha que define a Giovanna é a saga Crepúsculo. E de fato, a Giovanna já disse mesmo que gosta.
Conseguiu, Duda, entrar? Tá abrindo aqui, que eu tô Um pelo livro. O meu aqui tá no ciclo eterno de carregamento. Nossa. Peraí que eu escrevi errado aqui, ó. Drácula. O livro dela seria Drácula e a música seria alguma da Taylor ou do Paramore. Então é isso, gente. Assim, essa. Eu sei que ficaria melhor se elas estivessem aqui, né? Mas como elas não estão, de qualquer forma, eu vou representar o que elas teriam escrito caso estivessem. Então é isso, a Isabela, na visão dela, o meme que define a Giovanna é esse, que eu não conheço, mas depois elas explicam pra gente. O filme seria a saga Crepúsculo, o livro Drácula e a música alguma da Taylor Swift ou do Paramore. E aí, quando a Duda conseguir, ela vai colocar ali pra gente as respostas da Isabela também, tá bom? Fui eu que fiz isso aqui? Não, né? E aí, mas vocês já conseguiram entrar? A Ivy falou que ainda tá carregando, né? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Tá bem? Dá pra Tá, ouvir. deixa eu tentar. Eu É tô vendo sua porque tá aberto setinha na aí. mesma aba do tablet. Tem que fazer o cadastro aqui. Eu já entrei. Deixa eu colocar. Aí, isso. Aí, Acho que Duda, você vai. Isso. Aí você pega só as folhinhas amarelas mesmo, porque essa é do grupo um, sabe? Aí tá. as folhinhas azuis são do grupo 2, verde do grupo 3 e as folhinhas roxas são do grupo 4. Aí, o meme que ela mandou foi o Clo Amiga. E ficou grande. Pera. Tem problema Acho que não. diminui o tamanho da letra. Ah. Ah, não. Já Não tem pelo problema não, tablet gente. é muito mais difícil. Eu nunca A ouvi falar intenção, desse meme. a intenção é fazer uma coisa mais bagunçada mesmo, bem dinâmica. Então, assim, não se preocupem com a ordem. Vou até abaixar Aí, o quadro não. aqui, deixa eu ver se eu consigo. Não, deixa eu ver. Aí, ó. Vai abaixar assim? O filme foi Nosferatu. O livro foi. Nossa, tá copiando e colando a mesma coisa. O Morro dos Ventos Uivantes. Esse eu sei que a Paola gosta também. Ai, gente, eu amo. Não filme, porque. Não, oh, Péssimo, gente. tá? Eu não li o livro, mas Oh, não, eu vi o sinceramente, filme e eu odiei. não, eu sou o tipo de pessoa que, assim, eu confesso que eu não assisto tanto filme, né? Eu leio muito mais livros do que assisto filmes. Só que, então, quando eu assisto, né, os filmes, eu costumo gostar, assim, tipo, em geral. Mas, gente, dessa vez eu tenho que fazer aquele papel dos leitores revoltados porque não fizeram uma boa adaptação cinematográfica de um livro. Gente, nossa, é horrível. Porque, assim, o filme em si, O Morro dos Ventos Vivantes, se fosse qualquer outra história, a gente poderia aceitar. Mas, gente, não dá para você pegar uma obra clássica, consagrada de Emily Brontë e transformar naquilo que eles fizeram. Não dá, gente. Porque o livro ele é tão complexo, ele tem tantas nuances, sabe? Cada detalhe, a história, gente, sabe? Que questiona padrões da época. E parece que eles tiraram toda essa densidade da obra e colocaram, tipo, um casal que tem ali desejos o tempo todo, um pelo outro, pronto. Na minha opinião, o livro se resume a isso. Não, sinceramente, Eu não não dá, li, gente. então eu não posso opinar, mas minhas opiniões do filme você já sabe quais são, que eu achei péssimo também. Não, eu li o livro e gente, odiei. Sério, não dá. Assim, é igual. Eu até vi uma pessoa falando assim.
Uma pessoa que realmente nunca leu o livro, gente, se for ver o filme, tadinha, ela vai ficar achando que o livro é aquilo, e não tem nada a Pois é, ver. não me deu nenhum pingo de A gente tá vontade de falando de ler depois que morro, eu a gente tá assisti. falando dos Morros dos Ventos O Vivantes, não Morro é? dos Ventos Esse Vivantes. mesmo. Ah, sim, 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 sim. O que Meu você Deus, acha? Você Mas essa assistiu o crítica que vocês filme? Você estão leu o fazendo é livro? muito importante, viu, Eu li, gente? né? É fundamental. Tem que Eu fazer li, essa né? crítica, né? Sim, eu até publiquei ela. A Paola vai lembrar Sim. que eu fiquei com ódio. Nossa, eu trabalhei na pré-estreia do filme. Então eu vi ele antes dele ser lançado. E eu tava com tanto ódio na hora que eu só queria postar um monte de stories criticando o Sim. filme e debatendo com as pessoas que já tinham lido. Mas eu não podia. E aí eu segurei até o dia. No dia que lançou, eu já estava com a crítica pronta Não, pro filme. A o Paula vai lembrar. pior. Não, o pior, gente, foi ver as pessoas saindo do cinema, tipo assim, chorando, Chorando. como Nossa, se gente. fosse uma grande história de Chorando. amor, O uma segundo coisa. Romeu e Julieta da vida. Ô, gente, Exatamente. misericórdia. Nossa, eu saí morrendo de ódio, porque teve gente aplaudindo e achando lindo na pré-estreia. E aí Só parece que Sim, que o o povo povo que não lê o entendeu livro nada. sabe que Não aquilo tem... não é uma história de amor, é uma história doentia, de uma Exato, obsessão que não foi bem resolvida. sim. E o povo sem um pingo de senso crítico, batendo palma, achando lindo e passando pano para não, tudo que gente, acontece. não. Sério, gente, o enredo. Romantizando o que não deveria ser romantizado. É porque Não, atualmente vivemos uma atualidade que devemos fazer de tudo para sermos felizes, mesmo que isso signifique desumanizar alguém, tratar como um animal ou trancá-la dentro de um quarto. Essa é a sociedade que vivemos atualmente. Inclusive, isso é um reflexo dos gêneros literários que estão sendo mais comprados, que são os dark romances. Uhum. Estão romantizando coisas que não deveriam romantizar. Estão romantizando abuso, estupro, sequestro, tráfico, máfia, coisas que não deveriam, coisas que deveriam nos escandalizar. Como é que chama esse gênero que você está Gênero chamado falando? dark romance. Dark romance, ou romance sombrio, traduzindo para o bom e velho Sim. português. Como assim eles romantizam isso? Não É entendi. porque vamos pegar. Eles pegam um personagem que é tipo a máfia, o mafioso, o cara que trafica, que mata, e transforma ele em um incompreendido da sociedade, um bom bandido. Oi, Nick. e esse tipo de literatura tá bem famoso hoje em Tá dia, muito né? famosa. Principalmente tem muito adolescente lendo essas coisas, gente, e Hum, criando uma ideia, tipo, totalmente Eu distorcida, acho sabe? De que é, relacionamento, de tudo. exatamente. acho que duas obras assim que mostram bastante essa romantização é o filme da Netflix 357 dias ou 365 dias, nunca vi esse filme. E a Hum. saga de livros da Sarah J. Maas, que é a Corte dos Espinhos, se eu não me engano, Ah, eu já ouvi falar, mas eu Eu já não ouvi li. com o falar Lisandre. também, mas eu nunca Eu li, sei não. disso porque eu acompanho um jornalista que a função da vida dele a função do trabalho dele é criticar essa obra, criticar não só a autora, mas também os personagens que a autora traz para a obra, e principalmente esse personagem, que é o personagem masculino, porque ele humilha a protagonista publicamente, ele a estupra, ele a transforma Nossa em sua Senhora. escrava sexual, e a maioria das fãs, assim, ele tá protegendo ela, Socorro. gente, Meu com Deus. esse discursinho de que ele é um mocinho incompreendido. Aí eu só olho para essas pessoas e penso assim: vai para um hospício se tratar e só sai de lá quando você É uma enxergar que inversão de, aquilo é abuso. é uma inversão de valores, né, que está acontecendo. Uma loucura, né? Não, eu lembrei daquele filme, da filme não, é da série You, que, gente, eu lembro que na época que lançou, as pessoas começaram a falar, ai meu Deus, por que eu não acho alguém assim para me prender numa Nossa, jaula? Ai, porque igual uhum. a Beck, a primeira pessoa que ele prende, né? Ai, porque a Beck é uma boba, se ele me prendesse, eu ia fazer não sei o quê. Ô, gente, Passa pano tipo porque o cara é um assim, gostoso. Passa ai, pano gente, porque é que Até gostoso. horror. hoje. É exatamente por isso. Passa o povo, passa pano porque é gostoso.
A Nossa, gente. gostosidade do homem Coisa justifica as dessa série na minha atrocidades. timeline. E até hoje o povo romantiza, tá? Yu. Passa tanta coisa de Yu na minha timeline, gente, que vocês não têm noção. Exaltando o Joey. Ah, não. Eu parei de Eu assistir, acho em que foi dois na sonhos. terceira temporada, nunca mais vi, não. Mas assim, péssimo, né, gente? A Love também, até o contrário acontece, tá? Tem a Love, não tem? Tem a Love. É. Até ela o povo romantiza. Ah, meu Deus. Mas Assustador. enfim, ai, gente, legal esse momento, assim, eu quis trazer essa dinâmica porque eu acho muito legal, assim, associar partes de nós mesmos à arte, sabe? Seja uma música, um filme, etc. E é muito legal porque no final a gente ainda sai com um repertório, né? Sempre bom a gente ter conhecimento de novas músicas, novos filmes. Então, assim, já até surgiu um mini debate aqui entre nós. Quem sabe a gente não consegue fazer uma reunião focada só nisso, né? Assim, análises de algum filme, igual a Ivy falou, né? Desses dark romance, que eu nem sei falar direito, mas enfim, desse tipo de literatura que está bem famosa hoje em dia, que é problemática, é um tema, assim, que eu adoraria discutir junto com vocês. Mas, enfim, acho que a gente pode prosseguir aqui com a dinâmica, e aí, à medida que, né, se sobrar tempo, a gente pode voltar aqui também e comentar outras coisas, enfim, é só para realmente garantir que todo mundo, né, vai ter seu momento aqui de fala. Então, se você quiser agora, Duda, você aí, vocês falarem. Ô, gente, antes disso, deixa eu só confirmar. Vocês realmente estão vendo a tela? Estão me vendo? Porque eu não estou me vendo, eu só estou vendo o rostinho Tô de vendo a vocês. tela. Tá tudo Estamos. certinho? Tudo certinho. Ah, Tá, não, então tá bom. Se der algum erro, vocês me falam, por favor. tranquilo. Então é isso, eu até agrupei aqui na tela as respostas do grupo um, né, da dupla, no caso, que é a Giovana e a Isabela. E agora fiquem à vontade, Duda e Ivi. Estou curiosa também para saber o que vocês escreveram. Lembrando, gente, só que, por exemplo, no caso das meninas, elas já se conheciam, né? Então, eu acho que, Não, tipo assim, foi até mais fácil, assim, delas escreverem é. uma sobre a outra. Eu sei que a Duda e a Ivy, por exemplo, não tinham esse contato, né? Que elas Não. tiveram que se encontrar. Então, assim, eu acho que isso influencia muito também nas respostas, sabe? Nos textos que vocês escreveram, porque igual a Ivy falou, agora eu até me sinto constrangida. Não, imagina, eu acho que até pelo fato de vocês não se conhecerem é mais difícil, né? E era essa, tipo assim, a ideia mesmo dessa dinâmica, sabe? Você se juntar com uma pessoa de preferência que você não conhece para exercitar esse lugar de se colocar, né, no espaço ali do outro. Mas também não tem problema nenhum as duas terem feito juntas, até porque nem tinha muita gente na reunião também. Então, uma outra pessoa que se conhece teria que ficar juntas de qualquer forma. Então, não tem problema nenhum, mas também não se sintam mal, tá? Assim, pelo que vocês escreveram, eu tenho certeza que vai ser coisas maravilhosas, hein, gente? Que vocês ficam aí com muita modéstia, e aí quando vocês falam o texto que vocês escreveram, a gente vê verdadeiras obras de arte. Então, assim, vou brigar com vocês. Mas é isso, gente, fiquem à vontade. Agora eu vou fechar o microfone aqui, o espaço é todo de vocês. Tranquilo. A gente teve uma conversa bem rápida, lá na É. PUC mesmo, a gente conseguiu encontrar presencial. Eu acho que a gente tentou uns 2 dias, mas não deu certo, que a gente acabou desencontrando. E aí a gente conseguiu encontrar um dia rapidinho no intervalo, no final do intervalo. E aí a gente conversou um pouquinho, se conheceu um pouco. E aí ela me contou algumas coisas que ela gosta, eu contei algumas coisas para ela, algumas situações. A gente compartilhou coisas que a gente estava passando, inclusive sobre a reunião passada, né, que a gente falou muito do cansaço, e a gente falou da correria, que tá o final do semestre, dos trabalhos. E agora eu vou ler um pouquinho do que eu consegui tirar da conversa que a Ivy gosta, ao meu ver. Eu fiz um poema. Eu também fiz um poema. Ai, sério? Eu vou ler aqui agora. A Ivy é um misto de terra e de livro, que estuda história e vive a correr. No meio de tanto trabalho e cansaço, ela sempre encontra um jeito de vencer. Sua grande paixão é o hipismo e a roça. Estar com os cavalos é o seu lugar. É onde ela esquece a rotina pesada e sente o vento no rosto passar. Menina de sela, de rédea e de postura, que sabe a hora de saltar e guiar.
Tem na família e no abraço da irmã a base de tudo para se apoiar. Entre um texto e outro da faculdade, ela sonha com o campo e com a calmaria. Essa é a Ive, firme no galope, tocando a vida com coragem e alegria. Me sinto honrada se você me enxerga dessa forma. Mas é mais ou menos isso mesmo. Caramba, você... Fiquei Ai, que lisonjeada. gracinha. Ai, que bom que você gostou. Foi pouquinho a conversa, mas acho que eu fui no caminho certo. Você Muito foi lindo, mesmo. Duda. Parabéns, viu? Muito Obrigada. legal. Viu, Ive? Você está honrada aí, Ive? Me sinto demais. Inclusive, já abrindo essa oportunidade aqui, gostaria de convidar as pessoas que estão presentes aqui no vídeo. Eu vou ter um campeonato agora sábado, 1h30. Se vocês quiserem comparecer, eu vou mandar o endereço no grupo, se vocês quiserem comparecer. E vai estar a temática de Copa, então pode ir para fantasiado. Inclusive, tá valendo o prêmio. Você ouviu ou tá Que picado? legal, eu lembro que você ficou de me mandar mesmo. Tá bem. Chegou a moça lá. Ok. Legal. Te amo. Que Muito legal, bem. Ive. É campeonato de quê? Era hipismo que você É disse que hipismo, fazia? hipismo. É hipismo, né? Hipismo. Ah, que legal. Nossa, gente, quando eu era criança, eu era louca, tipo assim, pra andar de cavalo, sabe? Era praticamente o meu sonho, porque eu amava muito a Paula Fernandes, né? E aí Aham. ela tava sempre no cavalo, montada, toda linda. E aí eu sempre falava assim, né? Eu quero porque eu quero andar de cavalo. Aí teve uma vez que minha avó até falou assim: ah, não, é só você montar naqueles burrinhos que tem no parque municipal, sabe? Aí eu Eu falei, comecei assim vó. também. Eu Ah, não, comecei mas eu assim falei também. assim, vó, como assim? O meu sonho tá naquele cavalo enorme, num campo bonito. Ah, não. Ela afrontou meu sonho, tá? Mas enfim, eu acho super legal, Ive. Parabéns, viu? Desde já, que seja ótimo o seu evento e que você possa compartilhar esse momento com pessoas queridas, aproveitar, porque é muito bom a gente fazer o que gosta. É, muito mesmo. Tá. O poema que eu escrevi foi inspirado numa história que a Duda me contou, né? Já visto que eu não sou nenhum Machado de Assis, nenhum grande poeta, mas eu espero que esse poema alcance a Duda das minhas percepções. Jogar faz parte de mim. Lembro das tardes de meu primo, ele e eu, nos aventurando nas fases e chefões ao longo da vida. Ele viajou para o exterior. Com ele, o tempo e o prazer também se foram. Os anos se passaram, mas a brasa não se apagou. De repente, o fogo cresceu. O desejo voltou forte. Comprei um jogo, endividei, mas feliz. Hoje, posso não ter o tempo que detinha no passado, mas a paixão está mais ardente do que nunca. Foi bem curtinho, assim. Ah, que gracinha, gente. Eu Sim, adorei. eu tava falando dessa história hoje. Que Muito bem. fofinho. Amei, obrigada, Ive. Ah, gente, adorei as produções de vocês. Agora, se vocês puderem, por favor, né? Eu não sei se você já conseguiu, Ive, entrar no Não, site. Não tá na tela conseguiu? branca até agora. Vixe. Ô, Deixa eu Duda, se ter. você quiser ir colocando a sua percepção, como eu sei que vocês, né, tiveram pouquíssimo tempo para se falar, inclusive foi uma ótima produção para uma conversa tão curta, mas a seu ver, assim, pelo que vocês conversaram, se fosse para definir, né, falar assim, ah, a Ivy tem cara dessa música, tem cara desse meme, ou entendeu? Aí você vai fazendo igual a gente fez com o caso da Giovanna e da Tranquilo. Isabela. Eu preciso só de uns minutos para eu pensar. Não, tudo bem, A claro, claro, pode música, pensar. eu acho que já pensei. Espera, deixa eu abrir. É um meme, um filme? Quer ver, ó? Deixa eu anotar a ordem aqui que até eu me perco. Mas também não precisa seguir a ordem, não. Mas enfim, é um meme, um filme, um livro e uma música. Ô, Ive, você quer que eu vou colocando para você os cartõezinhos, já que você não conseguiu ainda? Aham, por favor. Deixa eu pensar.
Ok, acho que eu vou conseguir agora entrar no site. Vamos lá, calma. Ive, se você quiser me mandar as respostas também pelo WhatsApp, ou caso você queira ir falando aqui, eu já coloco de uma vez, você que Abrindo. sabe. Tá. Tá bom. Parece que aqui vai demorar mais do que eu tinha previsto. Calma, não? Deixa eu ver. Pera. Foi, consegui. Ah, que bom, então. Eu só Consegui. adiantei os cartõezinhos para você, Tá se você legal. já quiser aproveitar e escrever. Eu só coloquei mesmo, ó, meme, filme, livro e música. Aí você pode preencher. Tá. Ai, você não sabe escrever português. Você também tá conseguindo, Duda, escrever ou não? Eu já pensei duas, tô pensando nas outras duas. Ah, tá, não, tranquilo, Quando só eu para abro saber tudo. mesmo. Porque eu tenho medo, gente, de fazer essas dinâmicas e Não, não o nome do funcionarem, filme. sabe? Dar problema. Não, tá aberto aqui já, só tô pensando. Achei o nome. Escrito errado, mas enfim. Hum, Hum, Peraí, ó. Foi o meme, foi o filme, foi o livro, foi a música. Tinha mais alguma coisa que eu tô esquecendo? Não, é só isso mesmo. Só isso mesmo? Ok. No filme, gente, também, se vocês quiserem colocar, tipo, um desenho ou uma série, tá valendo, viu? aham. Ah, tá. Então que bom. Então deixa eu trocar aqui, que fica melhor. Que eu tinha. Tá faltando o livro pra mim, calma. Eu acho que esse é o mais O difícil. livro também foi meio complicado pra mim, porque. Ai, eu não lembro o nome, deixa eu pesquisar. Deixa eu ir colocando os outros enquanto eu penso.
Terminaram as duas? Terminamos. A minha terminamos. Então vamos ver, olha. A Ive falou que um meme que define a Duda é brincadeira tem hora. Ô, Eu gente, eu adoro sou esse meme, péssima de com memes, certeza. então, assim. É porque é uma música. Brincadeira tem Sim. hora. Brincadeira tem. É principalmente a pessoa que se coloca ou coloca os outros em uma situação um pouquinho perigosa ou problemática, engraçada. Eu acho Entendi. que essa é a trilha Nossa, sonora da minha vida. tem uma pessoa na faculdade, assim, né, minha dupla também, que ela o tempo todo me fala, assim, coisas de memes, etc. Eu olho pra ela com uma cara e fico, tipo, que linguagem você tá falando? Porque eu conheço, tipo assim, poucas coisas, sabe? Só aqueles memes mais famosinhos mesmo. Aí tem hora que ela me fala umas coisas, gente, eu fico sem saber. Mas aí vocês vão ter que me ajudar nessa parte, ó. Cinderella Grey, eu também, livro Florescer da Rosa e música O que é o que é. Você quer falar um pouco mais dessas Tá. referências, Ibi? Por que que você acha que elas combinam com a Duda? Eu coloquei esse Cinderella Grey porque ela é uma série, acho que podemos chamar de série, que a gente acompanha a vida da protagonista, que ela era uma azarada, né? Uma azarada no quesito de ninguém dava muita bola para ela, e ela do nada começa a se destacar, a ganhar destaque, tanto é que ela muda de cidade, vai para a capital, porque ela começa a ganhar muito destaque na área dela. Ela é uma atleta, né, de corrida. Ela começa a ganhar as corridas regionais ali. Ela ganha, ela chama a atenção da Academia Central, né, de treinadores de corrida do Japão. E a academia chama ela para participar das grandes corridas de prestígio do país. E ela aceita, e ela vai quebrando os estereótipos. Desbravando. Aí ela vai e ela sofre algumas lesões também. E apesar dessas lesões, ela consegue se aposentar de um jeito glorioso. Não estou falando tudo, né? Porque quem quiser interesse, assistir. Acho que não tem nem como, né? Porque a história dela é uma biografia, né? Biografia com o livre, assim, com liberdade criativa, né? Essa história aconteceu, acho que, se eu não me engano, em 1970, 60, se eu não me engano. E o povo até hoje lembra dela com muito carinho, né? Porque na corrida que ela aposentou, ela lotou, né? O que seria equivalente a 5 ou 2 arenas MRV lotadas. No livro, né? Na questão do livro, O Florescer da Rosa, é um livro independente que eu tenho de uma leitora, de uma autora que a gente conhece, que a gente acabou se conhecendo por obra do destino, vamos colocar dessa forma, numa feira de livros que eu fui visitar, também fala dessa protagonista que descobre, né, um grande segredo da família e por cima disso ela não se deixa se definir pelo que a família dela fez, que foram coisas horríveis que ela descobre e que ela se separa meio tipo assim, não, eu não sou a minha família, eu sou essa pessoa, eu sou uma pessoa totalmente diferente. Eu tenho esse nome, mas eu carrego, né, as consequências que essa família, que a minha família causou, mas eu não sou, mas eu escolho não fazer mais parte daquilo. Eu vou construir minha própria história. E a música, né, que é a do Gonzaguinha, né, que tem o refrão, a vida podia ser melhor e será. Mas não impede que eu grite, que eu cante e que grite. Ela é bonita, é bonita, é bonita. Mais ou menos isso, espero estar. Eu quero, então, Duda, se você não se reconheceu em nenhuma dessas coisas que eu coloquei, eu quero que você saiba que foi essa a impressão que você passou para mim nos poucos tempos que a gente teve de conversa. Eu amei, relaxa. Inclusive, já salvei aqui o nome do filme e do livro para eu ler. Não é um. O nome eu ainda tenho que corrigir, mas eu acho que é Florescer da Rosa ou é Resplandecer da Rosa. É o Resplandecer da Rosa. Obrigada, Yasmin. Então, corrigindo, é Resplandecer da Rosa. Peraí, vou Tranquilo. mostrar aqui. A Lourinha é a minha sobrinha. Essa aqui é minha irmã, Yasmin, a gêmea. Professora conhece. Essa lourinha aqui é a Cat, minha sobrinha.
Ah, meu jantar? Oi, oi. Valeu, amor. Obrigada, meu bem. Como dá pra ver, como dá pra ver, eu sou muito bem cuidada. Que bonitinho. Ah, que gracinha, gente. Mas eu adorei, ó. A música e o meme, minha cara. O resto eu vou procurar depois, que parece Mas muito assim, interessante. Mas chega. Cinderela Grey, ele é uma série, tá? Tá com 24 episódios. Aham. Para de rir. É uma série bem legal, tá? Ela É tem da uma pegada um pouquinho esquisitinha, mas ela é legal. Eu juro pra Relaxa. Melhor ainda. ignora elas, Adoro tá? séries duvidosas. Legal, Ives, suas referências. Agora você quer falar também, Duda? Pode. Ó, a música que me lembrou a Ivy foi Olha Onde Eu Tô, da Ana Castela. Por causa da vibe da música, né? De roça, de cavalo e de empoderamento. Achei a cara da Ivy. O filme que me lembrou foi Hannah Montana. Por causa da vibe da Hannah também, que ela é toda animada, toda despachada, mil e uma personalidades para ela ser quem ela quiser, fazer o que ela quiser. E tem a parte da roça, do cavalo também. O livro que me lembrou foi As Crônicas de Nárnia, aquele do cavalo e do menino. Eu tenho essa coleção, eu tenho a nova coleção, que são as capinhas de luxo, né? De Aham. capinha dura. Inclusive, estou colecionando os livros da Sério? Crônica de Nárnia. Aham. Aí eu tenho um só, eu acho que é o da feiticeira. Eu tenho o da feiticeira, eu tenho o mago seu menino, eu tenho, né, o do cavalo seu menino, o guarda feiticeiro, o guarda-roupa, e eu tenho o príncipe Caspian. A gente tem o príncipe Caspian? Não. Não, então estão procurando o príncipe Caspian. Nós compramos. Como dá pra ver, e a minha irmã, ela é o meu HD externo, não tão externo. E o meme que me lembrou foi aquele da Ludmilla, que é um grande medo cair de moto e se ralar. Por causa da história que a Ivy me contou no dia que a gente se conheceu, de um episódio que ela teve andando de cavalo, numa viagem que ela fez para a roça. Ai, que legal, Gostei gente. bastante, viu? Pode falar. Adorei também as referências, assim, as que muito legal, né? As referências que a Ivy trouxe, eu achei bem interessante. E as da Duda também, eu acho que assim, só pelo que ela falou, né? De piso, de cavalo, etc., realmente já lembro isso tudo, né? Ana Castela, Boiadeira, Hannah Montana, eu acho que tem tudo a ver mesmo. Adorei, gente. Parabéns, viu, para vocês. Depois a gente vai ter um momento para comentar melhor também sobre a experiência. A Mirla não conseguiu entrar, né, gente? Na reunião? Acho que ela não conseguiu entrar. Então, Raira, querida, somos nós agora, viu? Você tá por aí? É porque eu não sei se ela vai conseguir falar hoje, porque ela tinha me avisado que precisa também, né, cuidar da irmã dela e tudo. Aí eu não sei se ela vai conseguir falar pelo microfone, mas você tá aí, Raira? É porque eu não tô vendo o chat também, gente, esse que é o problema. Que eu só tô vendo o rostinho de vocês e a tela. Aí ela falou aqui comigo que travou e que ela vai entrar de novo na chamada. Então, vamos esperar só um pouquinho. Pronto, deu certo aqui. Conseguiu? Eu meio que reiniciei. Ah, tá. Que bom. Você quer começar, então? Pode dar certo. Deixa eu só pegar aqui o texto. Eu vou A gente, explicar. eu fico tímida. Peraí. O que eu fiz foi como se fosse uma página de diário. Aí é isso. A data tá do dia que eu escrevi, porque eu pensei que fosse ser naquela quinta-feira da semana passada. Aí tá essa data. Pode ler? Eu tô com vergonha. Eu tô morrendo de vergonha, mas pode ler. Belo Horizonte, 3 de junho de 2026. Eu vou te contar um segredo.
Eu sou apaixonada pelo conhecimento, apaixonada por saber coisas novas, mas não de uma forma platônica. Meu amor ao saber é latente, é assíduo e é potente. Se eu pudesse voltar ao passado, deixaria intactas e salvaria as bibliotecas que foram ruídas pelo fogo, reduzidas ao pó, e restauraria as páginas guardiãs das incontáveis descobertas e impediria que virassem fumaça. Conhecimento se guarda, se compartilha, mas também se renova. Eu viajaria no tempo só para ouvir os filósofos debaterem sobre o amor, sobre a ética e sobre as incontáveis nuances sociais. Eu seria uma andarilha pelo conhecer, uma paladina itinerante debruçada entre papiros, tábuas, pergaminhos e livros. Se eu pudesse, gostaria que minha mente guardasse todas as ciências, já que não posso, me atenho aos livros, às histórias e às crônicas. A literatura é meu passaporte para reinos distantes. Me aventuro nos livros como se minha vida dependesse disso, e ela depende. A literatura faz minha mente dançar entre épocas, personagens e acontecimentos. Eu navego entre rios de palavras, sobrevoo o mundo através de capítulos, prevejo o futuro em distopias e leio o passado. Tudo isso pela magia das palavras. Eu amo saber e isso me move. Pronto, é isso aí, gente. Meu Deus, que coisa linda! Gente, parece que é eu escrevendo. Nossa, tem Coisa tudo a ver. Ai, gente, meu Deus, Ficou eu fico muito sem sua cara, graça. Paola. Ficou muito bom. Eu fico muito sem graça, mas eu amei, amei muito. Menina, eu acho que, sério, gente, eu acho que eu e a Rari, a gente tem algum tipo de conexão, porque eu vou ler o texto que eu fiz para ela, vocês vão ver que tem, tipo assim, tudo a ver com o que ela escreveu sobre mim, porque eu também menciono muito literatura, essa ideia de viajar no tempo e de mar, enfim. Então, eu acho que a gente combinou nisso. Ai, eu adorei, Rari, muito, muito, muito obrigada por me ver dessa forma, assim, né, pelo contato que a gente teve, eu adorei muito. Aí agora eu vou ler o que eu fiz sobre você, tá? Espero que você goste também. Assim, também não foi muita coisa, né? Infelizmente a gente não conseguiu conversar tanto, como a Duda até comentou, né? Que ela também não conseguiu falar muito com a Ive. Mas a partir da conversa que a gente teve, eu fiz um texto e aí eu vou ler agora. Recentemente conversei com uma jovem senhora. Posso imaginá-la agora, entre devaneios e leituras de viagem. Ela certamente é a pessoa que paralisaria o mundo por alguns instantes para contemplar melhor a vista. Às vezes, porém, é o mundo que a paralisa. Não exatamente ele, mas o medo de enfrentá-lo. Porque para isso, não basta ir em direção à praia que adora e partir sem rumo na primeira embarcação que navega sob o mar. Mas se ela pudesse proceder desta maneira, de certo o faria. Seguiria cegamente as rotas mais improváveis para desafiar os domínios do monstro marinho, semelhante ao poema de Fernando Pessoa. Dada a impossibilidade, ela se perde e se encontra nas histórias lidas. Adentra um infindável espaço onde é possível viajar no tempo e compreender o sentido de cada fato. Antigos povos e culturas se fazem presentes, revelando alguns de seus profundos mistérios, até que o barulho de uma notificação a desperta do privilégio que a si mesma concede, descansar os olhos após o almoço e simplesmente sonhar. Se esta jovem senhora me ouvisse neste momento, eu diria que a vida a espera em toda a sua plenitude e que não deveria se preocupar tanto, porque ela não cabe em um texto escrito. O essencial é sentir o vento e a liberdade, sem muita filosofia, subir a serra, mergulhar na cachoeira, conhecer os encantos de Minas sem perder sua fortaleza, visitar recantos que ninguém nota e considerá-los atrações turísticas, sentir a existência que pulsa a cada novo instante e, como cantou certa ruiva, acreditar verdadeiramente que nós somos maiores que o medo. E é isso. Ah, que lindo! Meu Deus, Você a gente gostou? fala eu amei, a gente Ana, falou de coisas parecidas, né? De viagem, de navegar. Sim. Paola sempre arrasou. E amei. Eu escrevi senhora, eu achei muito engraçado, porque quando a gente começou a conversar, né, ela falou assim, ai, Paula, eu não sei como que tá a sua rotina. Aí eu lembro que eu até expliquei para ela, olha, hoje tá bem corrida, porque eu tinha acabado de chegar de uma reunião, já estava participando de outra. Aí ela falou assim, não, tudo bem, a gente conversa depois. Aí disse, então boa noite, senhora. E aí, tipo, eu achei legal, sabe, a forma como ela me chamou. Então, por isso que eu já comecei falando. Recentemente conversei com uma jovem senhora, porque eu adorei.
essa forma assim, né, dela me chamar. E aí, realmente, a gente conversou muito sobre viagens e esse prazer, né, do conhecimento, que às vezes a gente não precisa viajar literalmente, mas os livros, eles nos permitem fazer isso, né? É como se fosse realmente uma viagem pelo tempo, pelo passado, e eu vi isso muito na Raira, sabe? E ao mesmo tempo, a gente conversou também sobre o medo, sabe? De amar o conhecimento, amar o estudo, mas ter muito medo também de não conseguir, né? De não ser suficiente, da gente não conseguir fazer um trabalho que seja muito bom. E aí, no final, foi quase que um conselho, né, o Raira, que eu até deixei para você, assim, que a vida, ela não cabe num texto escrito, sabe? E que eu vejo muito potencial na pesquisa que você me disse que está fazendo. Eu tenho certeza que vai ser incrível. Inclusive, eu quero ver depois, tá bom? E aí, eu achei muito legal também, porque, gente, a Raira, ela é do Ceará, né? Fortaleza. Por isso que eu até falei, conhecer os encantos de Minas sem perder sua Fortaleza. E ela também disse que gosta muito da praia, que é uma coisa muito bonita. Enfim, eu tentei, né, de alguma forma, colocar cada elemento do que a gente conversou aqui no texto, e como eu disse para vocês, realmente com algo bem parecido, né? Ela falou de literatura, de viagem, eu também vi muito isso nela. Então, enfim, foi uma coisa legal. Muito, muito obrigada, Raia. Eu E aí, agradeço também, foi muito bom. gostou? Se viu representada? Muito, muito. Então, tá bom. Aí, você conseguiu entrar no link que eu enviei para a gente fazer os bloquinhos, igual as meninas? Eu consegui, mas eu não estava entendendo direito assim como que faz. Você quer que eu coloque os bloquinhos e você vai escrevendo? Pode ser? Tá, eu posso te mandar no WhatsApp? Pode, você me manda e eu escrevo. Aí é um. Eita, peraí. É um meme que você acha que me define, um filme, um livro e uma música. Aí eu vou colocar o seu também. Aí, peraí. Deixa eu só entrar aqui, gente, no WhatsApp, porque ela vai me mandar. Ô, gente, não, mentira. Isso não vai. Gente, ela me mandou aqui pelo WhatsApp. Ela roubou a música que eu ia definir ela. Ah, não. Isso não vale, tá, Raira? Ah, não. Vou ficar brava com ela agora. Ó, gente, ela falou, peraí. Filme, deixa eu ver, livro, peraí. Paola. Lembrando que a gente tem que registrar todos esses textos, porque eles serão publicados, né? Exatamente, eu vou enfatizar esse recadinho no final, mas é isso mesmo, Silvia. Com a autorização para publicar, a gente bola depois esse documento, né, para autorizar a publicação, o nome do autor na frente, a devida autoria, né, nós vamos publicar. Pode falar, Raria. Por que que você atribuiu essas coisas Ah, à minha tá bom. humilde pessoa? Pronto. A série eu botei Bridgerton, porque tu falou que tu gosta muito de ler coisa de época, assim, né? Aham. Coisa clássica. Aí eu associei esse. O livro eu botei o da Coraline, porque ela viaja muito entre
essas coisas mágicas, e aí eu lembrei muito do filme também, e eu acho que tu me passa muito essa vibe de ser imaginativa e tal. Aham. E aí a música da Marina Sena eu coloquei mágico, Sim. porque Aham. é assim, muito tua cara. Ela fala Aham. sobre viajar, fala que ela tá muito feliz e tu passa muito essa energia de ser uma pessoa muito positiva, de ser muito radiante e de ser muito empática assim com os outros, né? Que ela fala sobre cuidar da outra pessoa também na Oh, que música. fofinho. E aí eu coloquei como meme aquele do posso falar agora, porque acho que você tem muitas coisas a dizer e sempre tem coisas muito interessantes para falar, que é isso. Aham. Ai, obrigada, gente. Eu amei, amei. Olha, Bridgerton, eu ainda não assisti, mas com certeza é minha cara, porque, igual você falou, uma coisa de época, eu adoro. Ainda mais quando, tipo assim, filmes inspirados em livros de época, gente, assisto todos. Coraline, ó, eu confesso que o filme Coraline foi um terror infantil pra mim, tá? Porque, nossa, gente, eu tinha medo. Mas, assim, realmente, né? Tem essa ideia de coisas mágicas, igual você falou. Eu me vejo muito como realmente uma pessoa que está sempre imaginando, pensando, criando coisas na cabeça. E Mágico se acertou muito, porque é a minha música preferida da Marina Sena, tipo, de todas. Você acertou demais nessa. O seu meme, gente, igual eu falei, eu sou péssima com memes, de verdade. Mas assim, ó, eu lembrei só daquele, tipo. Sabe aquele peixinho que canta a música Meu Deus, meu Senhor, me ajuda, por favor? Ah, Porque sim. eu lembrei dele porque, tipo assim, no começo da nossa conversa a gente estava compartilhando, né, essa coisa assim, essa loucura da universidade, de pesquisa, tipo assim, e o desespero mesmo de, né, querer fazer a coisa e não sabe se tá rolando, aí, enfim. Então seria aquele, eu vou falar assim, meme do peixe, tá, gente? Para não ficar muito grande aqui. Aí eu associei você com o filme Piratas do Caribe, porque eu acho que ele fala muito dessa viagem, né? Realmente de mergulhar, de adentrar nas coisas com profundidade, não ficar ali só na superfície, de embarcar para valer, sabe? Né, eu te vejo assim, pelo menos a energia que você passou, de ser uma pessoa, né, determinada, que é uma coisa, e mesmo com os desafios, com as dificuldades, você fala, não, eu vou fazer, sabe? Então, realmente, assim, de encarar os perigos, de ter medo, mas fazer as coisas apesar do medo. Então, eu diria que você me passa essa energia de Piratas do Caribe. Livro, eu coloquei o É Tempo de Morangos, da Bruna Martioli, né, que é nossa professora em comum, que a gente gosta muito. Inclusive, gente, eu não sei se vocês vão lembrar, mas na última reunião, quando eu tinha mencionado, né, a Bruna Martioli, e eu, tipo assim, já esperava que, né, pouquíssimas pessoas ou ninguém mesmo fosse conhecer. E aí a Raira falou, não, eu conheço, eu acompanho ela e tal. E aí eu achei sensacional, porque eu não conheço praticamente ninguém assim que siga ela, acompanha os conteúdos. Então é uma professora que a gente gosta muito assim em comum. E aí ela lançou esse livro, A Tempo de Morangos, que ela fala sobre a trajetória dela, literatura, pesquisa acadêmica, E é, mas de uma forma. Oi? Paula, desculpa, eu caí porque meu celular descarregou. Ah, tudo bem. Quem que é? Desculpa, a professora? Ela chama Bruna Martioli. Ela é uma professora de literatura que, assim, eu gosto demais, sabe? Eu acompanho ela faz anos, ela tem canal no YouTube, podcast, página no Instagram. E aí, tipo, ninguém do meu círculo social conhece ela, sabe? E aí, quando eu comentei sobre ela na reunião, a Raira disse: Não, eu conheço, eu sigo ela também. Então, eu achei, tipo assim, fantástico. Eu fiquei até em choque, assim, na hora. E aí, por isso que eu associei a Raira a esse livro dessa professora, que chama É Tempo de Morangos. E é um livro muito bonito, assim, que ela fala sobre a vida em geral, né, como pesquisadora, como professora e como humana, né, simplesmente. Ela tem uma forma muito bonita de se comunicar com as pessoas, assim, tirando aquela parte do academicismo, sabe, é realmente uma conversa. Ela trata os alunos, assim, como se fossem amigos dela. Então, eu associo a Raira a este livro dela. E a música Mágico também, porque principalmente tem aquela parte que fala sempre que der eu vou pra praia contigo, isso combina com a minha vida, comigo. E a Raira diz que gosta muito de ir pra praia, né, que morar perto da praia é uma coisa linda e uma das coisas que ela mais gosta. Então eu não poderia escolher outra
música além dessa. E ela também me definiu com a música Mágico, que é a minha preferida da Marina Sena. Então, assim, realmente a gente tem muita coisa em comum. Deixa eu agrupar aqui. Peraí. Então, é isso, gente. Assim, essas foram as nossas referências, né? Eu achei que ficou Mesmo. bem bonitinho, assim. Oi, você ia falar, Raira? Desculpa. Não, eu só disse que eu amei muito e assino embaixo em tudo que você disse. Ah, você queria falar mais ou você que desligou o microfone mesmo? É porque eu acho que deu uma cortadinha no final. Não, tá tudo bem, tudo tranquilo. Tá? Ah, não, beleza. Então tá, gente. Enfim, agora eu vou voltar para a reunião. Espera só um instante, que eu tenho que parar de compartilhar. Voltei. É que eu não estava me vendo, gente. É muito estranho eu não me ver, porque eu não sei se está tudo funcionando, mas enfim. Então, gente, assim, essa foi a proposta da reunião de hoje, sabe? A gente quis fazer algo mais leve, mais dinâmico, né? A gente sabe como que o. Peraí, a Raira falou, foi desafiador escrever, viu? É que agora que eu tô lendo o chat. Foi desafiador mesmo, mas enfim, calma que a gente já chega nessa parte. Mas enfim, então é isso, a gente sabe que o final do semestre é muito corrido e tal, então a gente valoriza, né, a presença de vocês, já disse isso e repito, porque realmente é muito legal, assim, apesar da rotina corrida, a gente estar aqui, né, fazendo, igual a Silvia disse, uma coisa que a gente gosta, trocando conhecimentos, experiências. Né, falando assim, do que eu achei, eu amei as produções de todos vocês, das meninas que não conseguiram estar aqui, da Duda, da Ive, da Raira. Fernanda, agora que eu tô te vendo também, eu não consegui te ver antes, porque, enfim, eu não tava vendo quase ninguém, na verdade, desculpa, viu? Mas, enfim, né, então, assim, eu adorei as produções que vocês compartilharam, tudo que vocês fizeram, e aí eu queria ouvir vocês também, o que que vocês acharam dessa experiência, como foi legal para vocês, não foi? A Raíra já disse que foi desafiador. E vocês, o que que vocês acharam? Da reunião de hoje também, desse formato? Eu sou suspeita para falar, então não vou falar, tá bom? Eu amei, Os né? suspeitos sempre são os mais importantes. Os suspeitos sempre são os mais importantes. Mas, assim, falando de mim, foi bem diferente. Principalmente porque eu não tenho tanto costume de escrever. Gostaria de ter mais. Quem escreve é minha irmã. Inclusive, já fazer uma panfletagem aqui. Minha irmã vai publicar o primeiro livro dela. Já tá na gráfica. Como dá pra ver, eu sou fã número 1, né? É, Eu sou mais de pesquisa, de ajudar, então escrever para mim já é um grande desafio. Escrever sobre alguém que eu nunca vi na vida é outra coisa completamente diferente, também mais difícil ainda. Então, eu consegui encontrar com a Duda, escrever um pouquinho, conversar um pouco, mesmo que foi por pouco tempo, me deu uma base, assim, mais ou menos do que me deu um estereótipo de quem ela é. Eu espero ter acertado. E se você se ofendeu, eu peço mil desculpas. Mas assim, não, obrigado. Então foi muito interessante, foi bem legal, bem desafiador. E como eu particularmente mexo com hipismo, né? Não é todo dia que você mexe com os mesmos animais. Tem dia que você mexe com animais mais calmos, tem dia que você mexe com cavalos que estão mais pro lado do capeta do que pro próximo paraíso. Então é muito interessante essa analogia. Um momentinho, aqui rapidão. Um probleminha ali. Continuem. Tem que resolver um trem. Olha, eu faço das palavras da Ivy as minhas palavras. De começo, de início, assim, eu achei muito difícil. Falei, meu Deus, o que escrever? A gente conversou tão pouco tempo, fiquei pensando, mas no final das contas acabou que fluiu, e eu acho que fluiu bem. E Foi eu achei a mesmo, proposta foi. muito interessante, eu acho que foi muito enriquecedora. Foi Eu achei mesmo. muito legal. Você quer falar, Fernanda? Abrir o microfone? Você disse boa noite, eu gostei muito. Que bom que você gostou. Mas se você quiser abrir o microfone também, para falar mais um pouquinho com a gente,
Você também, Raíssa, se quiser falar, você escreveu aqui que foi desafiador. Você quer comentar mais sobre isso? Enfim, se alguém quiser. Oi? Se Eu alguém achei quiser comentar, fica à vontade. achei uma experiência muito legal, assim, foi importante para conhecer melhor, né? Achei muito legal conversar com a Paola, principalmente porque a gente tem algumas coisas bem parecidas e a ideia de escrever uma coisa sobre a outra pessoa eu achei muito massa, assim, né? Porque você acaba saindo da sua zona de conforto, ao mesmo tempo você pratica a sua escrita e também é muito interessante como a partir da escrita você consegue criar representações sobre a outra pessoa também, né? Aí eu achei isso muito interessante, de ver isso na prática e de fazer isso, né? Eu gostei bastante da experiência, achei massa. A Fernanda está digitando aqui no chat. Enfim, pois é, gente, que bom que vocês gostaram, sabe? A gente fica muito feliz, de verdade, assim, é uma alegria pra gente, sabe? Ouvir esse tipo de comentário. A Fernanda, eu gostei porque sempre tem alguma coisa nova e interessante. Conhecer a outra pessoa nos olhos dos outros foi um diferente legal. Realmente, né? Assim, essa era a proposta, tipo, a gente se olhar mesmo um pouco pelos olhos dos outros. Sabe por quê? Eu acho o seguinte, muitas vezes a gente tem muita compaixão, sabe? Um olhar sempre atencioso, bondoso com o próximo, mas às vezes nós mesmos não conseguimos nos ver dessa maneira. Então, eu acho muito bonito quando as pessoas falam as coisas boas que enxergam umas nas outras, porque às vezes a própria pessoa não consegue se ver dessa maneira. É por isso que eu acho sempre tão importante a gente expressar os sentimentos, sabe? Tem gente que fala assim, ai, porque demonstrar as emoções é um símbolo de fraqueza, de vulnerabilidade. Eu não acho. Eu acho que as emoções é que fazem a gente se sentir vivo, sabe? Não só estar vivo, mas se sentir dessa maneira. Então, às vezes a gente nem sabe o dia que a pessoa está passando, o que que ela está enfrentando, e uma palavra, um sorriso muda o dia dela, sabe? Eu mesma me lembro assim de um sorriso que a pessoa deu, né, me dirigiu em 2023, uma palavra, uma simples palavra que a pessoa me disse em 2021, sabe? Provavelmente essas pessoas, sei lá, nem se lembram de mim mais, mas eu me lembro. Então, assim. Eu acho que são os detalhes que fazem toda a diferença, sabe? E quando a gente consegue fazer esse exercício de se colocar um pouco no lugar da outra pessoa, escutar atentamente quem é essa pessoa, né? Na PUC a gente aprende muito isso nas disciplinas, principalmente de estágio, a realmente olhar para o aluno, sabe? Não ver um aluno como mais um número, como uma pessoa. Quem é essa pessoa? O que ela gosta? O que ela faz quando ela não está aqui na escola? Ou até aqui na escola mesmo, sabe? Quem é essa pessoa? Então, assim, eu acho uma coisa muito importante, sabe? A gente fazer esse exercício diário, estar atento às pessoas próximas e aquelas que a gente não conhece também, sabe? Ver ali se tem alguém precisando de ajuda. Às vezes, a pessoa só quer realmente que alguém dê um sorriso para ela, um boa tarde, um gesto de gentileza, sabe? São coisas tão pequenas e que infelizmente têm se tornado escassas, igual a gente até discutiu uma vez na reunião, né? Que eu até comentei um caso de uma vez que eu estava numa loja, assim, tranquilamente, aí uma senhora, ela me perguntou se aquela tinta era para tecido. Aí eu falei com ela assim, olha, aqui não está escrito que é para tecido, mas a senhora pode levar uma para experimentar. Enfim, fui conversando com ela e aí ela foi falando que faz decopagem, artesanato, etc. E aí no final ela me disse, obrigada por me ouvir. Tipo assim, eu não fiz absolutamente nada. Eu fiz uma coisa simples. Ela estava falando e eu ouvi. Então, assim, eu percebi como que realmente tanta gente se sente sozinha, sabe? Às vezes não tem ninguém ali para escutar. Então, nesse exercício, eu percebi que vocês realmente se esforçaram para ouvir a outra pessoa, né? Igual no caso. Da Isabela e da Giovana, elas já se conheciam, mas a Duda e a Ive não se conheceram, elas tiveram, assim, um tempinho extremamente curto para se falar,
e mesmo assim, esse tempo curto foi suficiente para elas poderem se conhecer um pouco mais e ainda escrever sobre a outra, conhecer melhor os gostos, etc. Eu e a Raira também, a gente não tinha conversado, só que durante as reuniões, e foi uma troca muito bonita. Eu também gostei muito de conversar com ela, acho que a gente tem muita coisa em comum, até na música, né? Que ela pensou em uma música para mim, eu pensei exatamente a mesma música, então, assim, mesmo ali em outro estado, sabe? Foi, assim, uma troca super incrível, inclusive. Raira, venha para Minas, tá? Porque Minas é tudo de bom. E aí a Fernanda, ela também falou aqui que gostou, né? Que foi um exercício diferente, legal. Então, assim, é isso, gente. Essa era a proposta mesmo. Eu agradeço demais por vocês terem aceitado, terem ficado aqui com a gente, não, né, terem desanimado nesse caminho, e que a gente leve esse exercício para a vida, né? Para o nosso dia a dia, que a gente tenha sempre esse olhar atento em relação ao outro, que a gente se preocupe com nós mesmos, mas também com o próximo e que a gente aprenda a se olhar também com mais bondade, com mais compaixão, que a gente tenha esse olhar de amor com o próximo, mas amor por nós mesmos, porque nós somos capazes, nós somos incríveis, como eu disse para a Raira também, né? Que a Carol Bias encanta, somos maiores que o medo, sabe? Então, assim, que a gente acredite na nossa própria capacidade, que a gente não deixe o medo nos vencer, porque, assim, já tem muita coisa ruim na vida, né, gente? Então, assim, vamos colorir um pouco a vida, vamos ser um pouco mais radiantes, sabe? Como a Raira falou, né? Vamos tentar enxergar assim, essa beleza nas pequenas coisas, porque eu acho muito injusto, sabe? A gente deixar o cotidiano, as coisas ruins da vida nos afetarem assim, ao ponto de tirar o melhor de nós, sabe? Então, assim, que a gente não permita, que a gente acredite, sim, cada um de vocês são muito capazes, vocês são poetas, né? Como a Silvia fala, obras de arte lindíssimas, vamos publicar todas, tá? Não existe recusa, este grupo é proibido, tá, gente? Se recusar a ser publicado, porque, assim, quando vocês se inscreveram, tinha essa cláusula lá, tá? Não sei se vocês ficaram sabendo, mas tinha. Então, assim, serão publicados todas, entendeu? E é isso, gente. Muito, muito obrigada. Acho que eu falei demais, né? Mas é porque eu fico empolgada e emocionada com você. Gente, é um projeto muito importante. Assim, eu sempre agradeço a Silvia por ter me chamado para fazer parte disso, porque, assim, não poderia ter algo mais minha cara do que isso, né? Então, assim, de verdade, que vocês estejam sempre aqui com a gente, no semestre que vem também, porque esse semestre está acabando, mas semestre que vem tem mais, tá, gente? E queremos, né, esperamos que seja ainda melhor. Então, é isso, assim. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? É, enfim, fazer um último comentário. Se quiserem, pô, fiquem à vontade, tá? Tá. Para quebrar esse gelo, eu vou falar eu vou fazer uma pergunta. Esse colar que você tá usando é muito bonito. Pelo menos o pouquinho que dá pra ver. Eu acho que é um colar, não sei. É um colar ou é. Então ele é pingo de ouro? É tipo isso. São florzinhas, na verdade. Ah, tá. São tipo florzinhas. Ah, que não dava pra ver muito, não. Muito bonito, gostei demais. Obrigada. Maravilhoso. Eu tive que colocar, né, gente? Falei assim, colocar um colarzinho pra ficar bonitinha pra reunião, né? Mas enfim, hoje, Duda, você conseguiu a lista de presença ou não deu certo? Eu não consegui fazer, mas eu já Não. salvei aqui. Não, tudo bem, porque se não tiver Eu já dado salvei todo certo. mundo que está presente, então Tá, tá beleza. Ô, gente, tranquilo. então, olha, infelizmente hoje a gente não vai conseguir mandar a lista de presença, porque teve alguns equívocos aqui, alguns erros de sistema, esse tipo de coisa, mas a gente sabe quem esteve presente, a gente vai mandar individualmente depois, tá? No WhatsApp, a gente manda a lista de presença para vocês assinarem, combinado? Combinado. E aí, Tranquilo. gente, assim, a última coisa, né, que caso ninguém queira falar mais nada. Eu queria propor, assim, não hoje, né? Mas, assim, que vocês escrevessem um pouco dessa experiência, sabe? Assim, no caso, vocês falaram sobre a experiência, né?
mas assim como vocês falaram, que vocês pudessem escrever também, não precisa ser nada grande, não precisa ser um livro, mas fizesse um relato, sabe, de como que foi essa experiência para vocês. Aí é só vocês basicamente repetirem o que vocês já disseram, né? Tipo, essa experiência foi interessante porque me ajudou a me colocar no lugar da outra pessoa, tivemos trocas legais, enfim, falar basicamente o que vocês já falaram, só que por escrito, porque é muito importante para a gente também ter esse feedback por escrito, sabe? Para até as pessoas verem como que anda, né, o funcionamento do grupo, como que tem sido. Então, assim, pode ser? Vocês acham tranquilo fazer? Não é para hoje, é para daqui o quê? A próxima reunião ainda, daqui a 15 dias. E é isso. E aí, até lá, a gente pensa também em outra dinâmica para fazer, porque a gente quer sempre trazer isso, né? Dinâmicas, propostas diferentes para vocês interagirem aqui. Combinado? Tranquilo. Combinado. Então tá bom, gente. Muito, muito boa noite para vocês. Obrigada, que vocês tenham um ótimo descanso. Falei isso milhares de vezes, mas realmente, obrigada pela presença. É muito legal ter vocês aqui. Beijos, beijos, beijos e até a próxima. Até a próxima. Oi, gente. Tchau, Boa gente. noite. Tchau, gente.